Graça e paz, meu amado, minha amada, povo que vive no Espírito. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Meus amados, quantas vezes, meu irmão, você já perdoou alguém por uma ofensa recebida? E quantas vezes você pediu perdão por haver magoado alguém? E como foi essa experiência, meu irmão? Certamente difícil. Difícil, nós sabemos que é, meu irmão. Mas não é impossível. O verdadeiro perdão, meu irmão, não é um sentimento carnal, é espiritual. O perdão carnal é falso, é superficial, é temporário e desprovido de consistência. As pessoas dizem que perdoam, mas logo em seguida se lembram da ofensa e voltam a se ressentir. Quantas pessoas pedem perdão, muitas vezes também se magoam porque a outra pessoa não o trata mais como antes. Olha, é preciso estar muito fortalecido no espírito para pedir e liberar o verdadeiro perdão. O perdão, meus irmãos, muito mais que a libertação de uma pessoa do sentimento de culpa e das consequências psicológicas que ele pode trazer, é acima de tudo um ato de amor. Um amor que Deus tem se empenhado desde antes da fundação do mundo para nos ensinar. E Ele, sabendo o que é melhor para nós e o bem que isso nos trará, nos compromete com o perdão incondicional, o perdão espiritual, o perdão integral a todos os irmãos em quaisquer circunstâncias. Meus amados, o ato de pedir perdão ou perdoar consiste numa cura para aquele que toma a iniciativa, seja a pessoa ofendida ou o ofensor, porque é a sua libertação. É também a liberação, meus amados, de ambas as partes envolvidas para seguirem em paz as suas vidas. É
a libertação de sentimentos de angústia, sofrimento e depressão. A pessoa que toma a iniciativa de pedir perdão se transforma imediatamente num herói feliz, deixando para trás o perfil de vítima sofredora. É possível, meus amados, perdoar uma pessoa sem ela nunca chegar a tomar conhecimento do nosso perdão. Isso ocorre quando perdoamos pessoas, por exemplo, que já morreram, ou com quem não temos mais contato. De todas as formas, a partir do momento da concessão do perdão, a liberação das partes é um processo irreversível. É possível também que o perdão não venha através de um pedido formal, mas através da realização de uma oferta ou ajuda à pessoa, demonstrando o nosso sentimento de amor por ela. Observe, meus amados, que perdoar não significa necessariamente se reconciliar com o autor da afronta, mas sim doar o perdão ou o pedido dele, libertando-se da raiva, do ressentimento, do ódio, do rancor, da indiferença e da mágoa. Jesus nos ensina a perdoar para sermos perdoados por Ele. O irmão errou, nós erramos também. Sempre. Então é preciso perdoar para receber o perdão de Deus. Perdoando, somos perdoados. Não perdoando, não somos perdoados. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Imagine, irmão, o que é ficar sem o perdão de Deus. Sem o perdão do irmão, você vai viver mal, vai sofrer, mas vai sobreviver, porque em algum momento o Senhor irá te socorrer. Mas sem o perdão de Deus, quem irá te socorrer? Por isso Jesus nos ensina que devemos perdoar sempre, não apenas 7 vezes. E não precisa, meu irmão, pegar a calculadora para descobrir quantas vezes tem que perdoar. A resposta não vem de uma operação matemática. Ela vem do bom senso de que temos que estar sempre diante de Deus sem qualquer vestígio de culpa pelos nossos pecados. Razão pela qual temos que perdoar sempre. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Meus irmãos, todos temos uma dívida para com Jesus, todos nós, que Ele requer que nós paguemos, não a Ele, mas aos nossos irmãos. Cristo nos perdoou todos os nossos pecados. Temos, portanto, obrigação de perdoar também. Não é uma escolha, meu irmão. É um dever. Precisamos ler a Bíblia regularmente. Precisamos orar. Precisamos congregar para aumentar a nossa intimidade com o Senhor e para crescermos espiritualmente. Dessa forma, vivendo no Espírito, conseguiremos pedir e liberar o sincero perdão. Lembre-se, meu irmão, que a carne para nada aproveita. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso,
revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Meus irmãos, todos conhecemos a parábola do filho pródigo. Jesus sempre contava parábolas para maior entendimento dos seus apóstolos. No entanto, as parábolas de Jesus sempre continham um fundamento real, como uma analogia às nossas próprias vidas. Observe que todos nós já fomos filhos pródigos em algum momento. Alguns ainda o são. Mas Deus nos recebe exatamente assim, com um amor ainda maior do que esse desse pai diante do retorno do seu filho amado. Podemos estar seguros de recebermos sempre o amor de Deus, o melhor dele, mesmo sem termos merecimento, porque ele verdadeiramente nos ama. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como a um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Meus amados, o verdadeiro perdão é como o perdão de Deus. É completo, é definitivo. Deus, quando nos perdoa, apaga as nossas transgressões. Ele se esquece totalmente de tudo. Assim, temos que fazer também aos nossos irmãos. Vivendo em espírito, conseguimos, porque o espírito não sente a dor da carne e da alma. Livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Glórias a Deus. Meus amados, pedir perdão ou perdoar demonstra também o arrependimento pelos nossos próprios pecados. É se reconciliar com Deus através do perdão que recebemos dele. Creia, irmão, que Deus está esperando isso de cada um de nós. Se você ainda não pediu perdão, ou não perdoou, não se arrependeu e não recebeu o perdão de Deus.
então você ainda é um pecador, uma ovelha perdida. Deus deixou a sós todo o seu rebanho para vir ao teu encontro. O que você vai fazer para demonstrar gratidão a Ele? Faça o melhor, faça a vontade dEle, perdoe e peça perdão aos irmãos. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os ombros gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus amados, precisamos amar a Deus e aos irmãos, como o Senhor fez conosco. Perdoemos e peçamos perdão, para que o Espírito Santo, que habita em nós e que nos ama, e que tudo vê, se alegre e não se entristeça conosco. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Glórias a Deus. Meus amados, existem pessoas que foram ofendidas há décadas atrás, no passado, e continuam se ofendendo por não pedir perdão. Meus amados, existem pessoas que foram violentadas no passado e continuam se violentando até hoje porque não aceitam perdoar. Meus amados, existem pessoas que foram enganadas no passado e continuam se enganando até os dias de hoje porque não conseguem liberar o perdão. Meus amados, perdoemos. Perdoe, meu irmão, e siga a sua vida na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.